Olá, boa noite. O Conversa com os Brasileiros hoje apresenta Conversa ao Vivo Economia. Vamos falar sobre os rumos do país com internautas e 5 convidados. Meu nome é Ana Paula Chinoca e eu vou ser a moderadora desse nosso bate-papo. Primeiro, eu gostaria de apresentar os nossos convidados. Duarte Nogueira, deputado federal e presidente do PSDB de São Paulo. Foi secretário de Habitação do governo Mário Covas e de Agricultura do governo Alckmin. Boa noite, deputado. Boa noite a todos. Obrigada pela participação aqui no nosso Hangout. Davi Zilberstein, doutor em Economia e mestre em Engenharia Mecânica, ex-diretor-geral da Agência Nacional de Petróleo e ex-secretário de Energia de São Paulo. É sócio-diretor da DZ Negócios com Energia. Boa noite, Davi. Muito obrigada pela sua participação. Boa noite, Ana Paula. Boa noite a todos também. Reinaldo Domingos, escritor, educador, terapeuta financeiro, colunista do portal Infomoney e presidente da Dizop Educação Financeira e da editoria Dizop. Boa noite, Reinaldo. Muito obrigada. Boa noite, querida Ana Paula. Boa noite a todos os nossos convidados e principalmente a quem está nos assistindo. Miriam Lundi, consultora de investimentos, previdência e planejamento financeiro, pessoal e familiar, coordenadora de MBAs em gestão em cooperativismo de crédito, professora convidada da FGV Management e consultora da FGV Projetos. Obrigada, Miriam. Boa noite. Boa noite, Ana Paula. Boa noite a todos. William Alves, economista formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, analista e sócio da XP Investimentos. Teve passagens pelo Banco Alfa, Colliver & Co. e Sólidos Corretora de Valores. Muito boa noite, William. Obrigada pela sua participação. Boa noite, William. Boa noite, Ana Paula. Boa noite aí para todos. Agora sim, microfone funcionando. Tá joia. Bom, gente, como eu falei aqui no começo, a nossa conversa não é um debate formal com perguntas, respostas, tréplicas e réplicas, como a gente costuma ver. Mas sempre que possível, apesar de não ter regras engessadas, eu vou pedir para vocês darem respostas não muito longas para que essa nossa conversa seja descontraída e dinâmica, tá? Eu vou começar então fazendo uma primeira pergunta e depois chamando um a um para que cada um dê a sua resposta. Em seguida, a gente começa, de fato, com as perguntas dos internautas. Então, vamos lá. A gente sabe que a vida não anda fácil para ninguém, né? Os juros estão altos, as famílias estão endividadas, o dinheiro anda curto e aquela sensação de perda está no bolso e na cabeça de cada um de nós. A gente pode perceber isso no supermercado, na farmácia, no ônibus, no metrô, na fila da carne, na padaria, enfim, em todo lugar. A alta do custo de vida tem atormentado os brasileiros e que estão todos temerosos com a volta da inflação. Com essa introdução eu pergunto para vocês, vocês acham que a economia do Brasil está no rumo certo? Eu começo com você, Duarte. Qual é a sua opinião? Bom, mais uma vez, boa noite a todos. Bom, eu acredito que não está no rumo certo, porque há um sentimento, uma ansiedade, uma preocupação das famílias brasileiras em pagar suas contas, em quitar o crediário, em pagar a mensalidade da casa, do automóvel, das suas despesas de casa. Há um receio do aumento da inflação que não tem ficado no meio da meta e está sempre batendo no teto da meta. O país cresce pouco, cresceu 0,9% ano passado, há um aumento exagerado dos gastos públicos e, ao mesmo tempo, esse efeito do atual governo em usar a despensa cheia que recebeu depois do equilíbrio econômico, da estabilidade da moeda, acabou, né? É muito fácil você ser cozinheiro com a despensa cheia. Mas todo esse processo de fazer o desenvolvimento do país única e exclusivamente pelo aumento do consumo, ele se esgotou. E não houve aumento de produtividade, nós voltamos a ter aumento do analfabetismo, os indicadores sociais hoje estão complicados, e o país perde produtividade, existem gargalos fora da porteira das fábricas, das unidades produtivas do setor agroindustrial, e você vê com reflexos isso no comércio e uma perspectiva até de redução da oferta de empregos.
Então eu acho que há um governo inchado, uma máquina pesada, o uso das nossas agências reguladoras de natureza política, sem ter a nuance de regulação, de fiscalização, de aferição das metas, de um bom planejamento e de execução daquilo que cabe ao setor público fazer, e um ambiente de investimentos ruim. Nós temos uma queda nos fluxos de capitais de investimentos no país, há uma instabilidade não só gerada por insegurança jurídica, que ocasionou inclusive esse efeito ruim que foi a primeira privatização do campo de Libra, sem concorrente, sem ágio e com um modelo alterado que não trouxe benefício para o país. Então acho que nós temos que correr, eu tenho uma opinião muito pessimista do momento, mas muito otimista em relação ao Brasil, que é inclusive o que tem dito o nosso presidente nacional do PSDB. E eu acredito que nós seremos capazes de, enfim, mudar essa agenda, virar essa página e oferecer para o país, sem dúvida alguma, projetos estruturantes, reformas que não foram feitas, e esse período, né, do atual governo do PT de 2003, 2008, antes da crise de 2008, poderia ter sido feita uma série de continuidade de reformas que não foram feitas e que agora o Brasil está pagando pela estagnação de apenas uma agenda de natureza política, de se manter no poder, sem uma visão de Estado, sem uma visão de projeto para o país. E você, Davi, tem a mesma opinião? Olha, o Duarte adiantou uma série de coisas, eu faria talvez uma análise um pouco mais macro, mais abrangente. Primeiro que o que se nota, quando a gente fala de economia, a gente pode extrapolar o conceito que eu quero dizer agora, que o país é um país sem projeto. Quer dizer, é um país que não tem, não se sabe direito para onde está se mirando nesse país. Quer dizer, então, como tudo, no passado recente, o Brasil tinha uma proposta, tinha um projeto, que a alternância de poder faz parte desse processo, mas esse projeto foi quem, de alguma maneira, sustentou, como disse o Duarte agora, foi um pouco o meio de sustentação, foi uma boia que salvou um pouco um governo que há quase 10 anos no poder não teve nenhum poder de transformação efetivo da sociedade e que a gente não vê no curto prazo alguma coisa que possa acontecer. Eu acho que a questão do investimento o governo não sabe se ele é carne ou se ele é peixe, ou seja, ele quer o investimento privado, mas ao mesmo tempo ele diz que não gosta de lucro. Quer dizer, é uma coisa meio envergonhada. Faz a privatização, mas é uma privatização que não diz que é privatização, é uma concessão, concessão é um aluguel. Então, você tem vergonha de fazer o que estava se fazendo até então bem feito. Demorou 10 anos para descobrir que precisa privatizar aeroportos, que precisa atrair capitais para as estradas, que precisa atrair capitais para os portos, e que não vai conseguir atrair capitais para o setor elétrico por causa do intervencionismo forte no setor elétrico, a mesma coisa como já adiantou o Duarte no setor de petróleo, ou seja, e quando se fala da inflação, pessoal, para concluir minha participação agora, a gente tem que ver uma coisa, são os preços administrados que estão puxando a inflação para baixo, mas se a gente pega os preços dos serviços, a inflação dos serviços, a gente vai ver que tem uma explosão muito além da meta, e isso vai começar a bater de uma maneira muito forte nas pessoas. Mas, essencialmente, o que eu acho é o seguinte, a economia hoje reflete um país sem projeto. E isso é muito ruim para uma sociedade. Tá certo. Reinaldo, qual a sua avaliação? Bem, eu quero aqui, primeiramente, falar que eu tenho uma visão muito no microambiente, né, econômico. Né? Eu vivo o mundo da educação financeira na base, né, nas escolas, com os professores que também precisam de muito mais esforços por parte do governo, por parte de um reconhecimento que não existe hoje, o que é muito importante hoje para o nosso país. Estamos com crianças sendo alfabetizadas financeiramente, ainda falta, temos aí um projeto no Senado, que é um projeto-lei, o número não ajuda, é 171/09, que está lá para ser aprovado desde 2009, e os senadores ainda com toda a morosidade. Então você começa a perceber que as vontades políticas são exatamente muito baixas ainda perto daquilo, muito poucas perto daquilo que precisamos. Temos aí as famílias totalmente, grande parte delas, se você pegar Curitiba, por exemplo, Paraná, 90% dos paranaenses estão endividados, Santa Catarina quase 90%, e aí você vai descendo, você vai vendo e subindo o Brasil, você vai ver o endividamento correr muito forte, e o que é pior, o endividamento controlado não é um problema, ter dívida não é um problema. Agora, quando você vê a família já não conseguindo pagar
seus compromissos, não ter dinheiro às vezes para fazer uma feira ou até mesmo um supermercado, fica muito difícil. Então, eu acredito muito na reconstrução, principalmente nas nossas próximas gerações. Hoje, por ser um educador e terapeuta financeiro, mentor de uma metodologia de educação financeira, estamos falando isso em todas as partes do país, todos os estados, alguns estados e algumas cidades de grande porte, até de pequeno, já inserindo a educação financeira nas escolas e muitas empresas já também tomando esse papel de responsabilidade e também o terceiro setor para entrar com a educação financeira para que a gente possa ter mais condições de fazer os nossos orçamentos, porque eu sempre falo que o país somos nós, é a nossa família. Eu coloco muito isso nas minhas falas, nas minhas palestras, em aquilo dos meus livros, inclusive. Eu sou exatamente isso. Nós colocamos e formamos educadores para poder passar para os nossos povos, nossos irmãos, principalmente os brasileiros em si, que têm muita dificuldade, são analfabetos financeiros, sim, como foi um dia analfabeto digital, e nós temos uma grande chance de virar isso, né? Com a estabilidade da moeda desde 94, ainda o real é uma moeda forte, mesmo com todas as oscilações últimas, e até de 2008, nós temos aí um país realmente que saiu rapidamente, demorou para entrar na crise, saiu da crise, e eu acredito hoje num país altamente eficaz. Temos tudo para isso. Agora, é preciso que nós tenhamos a consciência política, e eu acho que isso é uma questão que eu não entro muito na esfera política macro, eu estou na microeconomia, então isso para mim é muito importante, porque eu começo a perceber que o país Brasil precisa urgente de um Ministério de Microeconomia, para ver exatamente o que está acontecendo lá, como a gente fala, no chão de fábrica, é onde acontecem as coisas. Então, é muito bacana a gente ver um debate como esse, pelo PSDB, buscando realmente posicionamento, dando abertura para nós, que somos aí consultores, o William, que é um grande consultor, a Miriam, que também trabalha muito fortemente no nível de economia, no nível de investimentos, ou seja, para nós é um privilégio e, acima de tudo, temos tudo para fazer um novo país. Clamo aí o nosso deputado Duarte, que efetivamente vem fazendo um papel maravilhoso na política, mas precisa de muitos Duartes, né? Eu sempre falo que precisamos de muitos Duartes. E assim a gente vai levando o nosso mundo. Mas, acima de tudo, a educação é a base que vai nortear os próximos 50 anos. Se a gente acertar na educação, valorizar os nossos professores, fazer com que nossas escolas públicas resgatem o seu valor quando foi lá de 1970 para trás, aí eu não tenho dúvida que nós teremos um país de primeiro mundo. Obrigada, Reinaldo. Miriam, e afinal, para você, o Brasil está ou não no rumo certo? Olha, ele está num engasgo agora, né, que a gente diz. E como planejadora financeira, a gente vive no meio das famílias, eu estou sempre junto às empresas e o endividamento muito grande das pessoas dificulta até fazer um planejamento de médio e longo prazo. Hoje, a grande preocupação das empresas é que um funcionário endividado ele não consegue render nem ter um desempenho adequado ou esperado, né, dentro da empresa. Então, vem sendo feito trabalhos, né, para que ele possa começar seus investimentos. E as famílias, elas, por sua vez, também com muita dúvida de onde investir, do que fazer, como que eu vou fazer meu planejamento, quer dizer, num país onde a gente está vivendo momentos de muita interferência, né, interferência política, interferência nas empresas, investimento estrangeiro saindo do país, então isso restringe também a capacidade da gente investir. E aí, quando as pessoas começam a querer fazer um planejamento, leva aquele susto porque tem perdas, eu começo a ter perdas, eu começo a viver um ambiente de volatilidade, um ambiente que gera medo e que não contribui para o crescimento das pessoas. Obrigada, Miriam. E qual é a sua opinião, William? Como é que você vê isso? Bom, vamos lá, todo mundo colocou muito bem aí, e vou fazer que nem o Reinaldo, vou puxar a brasa para o meu assado, falando um pouco aí de bolsa e de mercado, né? Assim, não quero entrar muito no detalhe se o Brasil está certo ou errado, mas quem diz isso é a bolsa. Por que eu estou falando isso? A bolsa nada mais é do que um termômetro da economia, né? Se pensar bolsa de valores
e o mercado cambial, eles são termômetros do que se espera para a nossa economia, né? A bolsa ela é um indicador antecedente. Então, quando a gente vê a nossa bolsa de valores, né, o índice Bovespa, especialmente, digamos assim, patinando ao longo dos últimos anos, desde a recuperação de 2008, enfim, a gente vem aí praticamente no mesmo patamar de negociação, sem que a nossa bolsa evoluísse. É bem verdade que os volumes financeiros até aumentaram, mas é um volume oriundo de um capital muito mais especulativo do que um capital de investimento. E a gente viu recentemente que a simples possibilidade do governo norte-americano elevar juros nos Estados Unidos fez com que o nosso real, que sempre foi tão forte, ou aparentemente vinha sendo muito forte nos últimos anos, passasse de um patamar de R$1,80 para R$2,40, como um piscar de olhos, assim, né? Então, especialmente quem foi viajar para o exterior teve uma surpresa ingrata no cartão de crédito. Isso mostra o tamanho da fragilidade da nossa economia e, especialmente, a percepção negativa dos investidores, daqueles que fazem, que operam o mercado, aqueles que trabalham em mercado em relação ao Brasil. Só para também ilustrar um pouco disso, que já foi bastante comentado, amplamente comentado, a Petrobras, que é uma das maiores empresas de petróleo do mundo, enfim, tem reservas de pré-sal e que vai crescer ainda mais e vai estar entre as top 5 aí do mundo em termos de produção, de exploração de petróleo. Hoje o valor de mercado da Petrobras é menor do que o valor de mercado da Ecopetrol da Colômbia. Tá? E aí, se tu me perguntar o tamanho da empresa de petróleo da Colômbia, ela é realmente muito menor em termos de produção e capacidade de geração de caixa do que a Petrobras. E por que será que em mercado ela vale mais, né? Porque aparentemente hoje Colômbia, Peru e Chile têm instituições mais arraigadas, mais confiáveis, digamos assim, do que instituições brasileiras. E instituição e credibilidade, digamos assim, de política econômica é o cerne, digamos assim, para tu conseguir atrair investidores com um perfil não especulativo, mas sim de longo prazo. Então a percepção que a gente tem visto tanto de bolsa quanto do mercado cambial, ela não é de fato das mais positivas e nos dá um certo receio aí com relação a um futuro mais de médio e longo prazo. Maravilha, obrigada. Vou começar então agora com a rodada de perguntas que foram enviadas pelos nossos internautas. Ralph de Oliveira Silva pergunta para você, Duarte, se o melhor para a economia, na sua avaliação, é o tripé econômico câmbio flutuante, meta de inflação e responsabilidade fiscal, que foram usados nos governos de Fernando Henrique Cardoso e que hoje é deixado de lado pelo governo de Dilma Rousseff. Olha, é o que deu certo, né? Pelo menos estava dando certo, e enquanto o governo do PT não mexeu nesse equilíbrio do tripé econômico, que é o câmbio flutuante, as metas de inflação e o superávit primário, o país ia andando mesmo com a ausência das reformas que não foram feitas em função de se evitar um desgaste político para se manter no poder. E o que hoje acontece é que as metas de inflação estão sempre no teto, nós temos a inflação hoje beirando 6%, há uma maquiagem na execução orçamentária, o chamado efeito de não observar as contas públicas adequadamente, isso gera um ambiente de insegurança para os investidores, além da insegurança jurídica de se ficar alterando e mexendo nos contratos, e ao mesmo tempo você tem um câmbio que está sempre sujeito a uma variação que às vezes não é o câmbio que flutua. E, portanto, isso traz para o país, nessa questão, problemas que envolvem a dificuldade do Brasil crescer. O ano passado o Brasil cresceu só mais do que o Paraguai, esse ano está crescendo só mais do que a Venezuela. Há uma disputa aí, às vezes, de comparação entre os 8 anos do presidente Fernando Henrique. O Brasil cresceu 2,3% em média, mas a América Latina cresceu na média 1,8%. E agora, no cenário já com o governo do presidente Lula e da presidente Dilma, o Brasil cresceu um pouco mais, 2,6%, 2,7%, mas com a América Latina crescendo aí à beira de 5%. Então, nós estamos abaixo de um rendimento que poderia ser melhor se nós tivéssemos feito a nossa lição de casa. Hoje,
por parte das ações do governo não é uma ação meritocrática, ela é a base do entendimento político, às vezes muito fisiológico, e que leva, inclusive, a problemas de corrupção, desvios e desmandos. Além disso, há a questão de impunidade, quer dizer, o sentimento de que quem comete crimes ou quem gera ilícitos não é punido e, portanto, não é tratado de maneira equânime dentro da nossa democracia. Isso enfraquece, isso traz problemas também que envolvem as nossas agências reguladoras, que eu já tinha citado, e que, enfim, não são instrumentos que estão hoje dando eficiência para as diferentes áreas do nosso país, e a gente tem aí a inflação voltando, assustando as pessoas com aquele que é o imposto mais terrível para a população, que é a inflação que tira dos pobres e é uma coisa que tira o poder de compra de quem menos pode. Então, hoje a gente tem os juros mais altos do planeta. Foi lembrado aí da Petrobras. Hoje a Petrobras é a empresa não financeira mais endividada do mundo, teve uma perda de patrimônio de quase 40%. Então você pega uma família que há 5, 6 anos atrás investiu R$1.000 em ações da Petrobras, ela tem 40% menos hoje, portanto amargou um enorme prejuízo por uma falta de qualidade de gestão. Então, eu acho que se nós tivéssemos esse equilíbrio do tripé econômico mantido, essa prosperidade do Plano Real nesses 19 anos não estaria sendo comprometida. Obrigada, Eduardo. Davi, Diogo Freire, de Macaé, no Rio de Janeiro, pergunta: na sua opinião, o que é preciso para que o Brasil tenha, de fato, uma economia forte? Olha, a primeira coisa é entender que o governo não pode tudo. Quer dizer, esse entendimento, aparentemente, hoje, como eu falei antes, é um entendimento que já o governo aceita, mas na prática não consegue. É uma coisa assim, eu diria que é quase um problema mais psicológico. Quer dizer, não consegue de alguma maneira, botar na prática o que já se sabe. Ou seja, alguém falou aí da questão da crise de confiança. A gente tem uma crise de confiança do investidor muito forte. Vamos dar um exemplo do setor de petróleo. Libra teve um único consórcio por diversos motivos. Um deles, o modelo. Ele leva isso, é um modelo que traz de volta o monopólio da Petrobras, que é uma coisa que se provou que não é bom. O próprio governo que está aí, durante 10 anos, fez um modelo de concessão muito bem sucedido, sempre com disputa, agora não teve nenhuma. E só teve um porque as pessoas não estão confiando na hora de assinar um contrato de 35 anos, que vão ter que submeter a regras a ferro e fogo do Estado, não no mercado concorrencial de uma maneira transparente. Ou seja, o Duarte falou também das agências reguladoras, quer dizer, se tirou o que se tinha conquistado no passado, que além do respeito aos contratos, é que haveria estabilidade das regras e que essas regras seriam sempre respeitadas. Quer dizer, o intervencionismo ele vai no sentido contrário quando você quer atrair investimento. Ou seja, esse equilíbrio foi perdido, porque o Estado tem um papel muito importante na regulação da economia. Ele estabelece regras, ele fiscaliza e ele cobra. Agora, a partir do momento em que ele extrapola as suas atitudes, o capital hoje no mundo tem muita gente competindo com a gente. Eu estou dando exemplo da área de petróleo, que é a área que eu convivo mais. O mundo hoje mudou, o governo ficou 5 anos paralisado, sem fazer leilões. Nesses 5 anos perdeu milhares de oportunidades, e quando voltou agora, o mundo mudou. Tem um monte de gente que está oferecendo coisas tão boas, até melhores que o Brasil. O exemplo que o William levantou da Ecopetrol, não é que ele vai buscar um ganho maior. A empresa é menor, mas em função de gestão, em função de confiabilidade, ele vai buscar uma outra empresa que o produto é o mesmo, ele é muito menor que a Petrobras, vai ter uma rentabilidade maior. Então, o que eu acho que a gente tem que buscar de volta é esse equilíbrio entre o papel do Estado e o papel do investidor privado, seja nacional ou estrangeiro, e o resgate da confiança, que eu acho que ela está indo cada vez mais para o ralo, infelizmente. Tá certo. Reinaldo, Pedro de Fortaleza pergunta: como ele faz para equacionar o orçamento familiar, já que os preços nos supermercados estão tão altos e o salário dele continua o mesmo? Pois é, Pedro, é assim, nós temos você e com certeza mais 100 milhões de brasileiros com o mesmo problema, ou seja,
há muito tempo que a inflação real vem sendo bem superior à que vem sendo publicada, né? Ou seja, você perde aí, em média de 6 ou 5% do que você vem ganhando ao longo do tempo, ou seja, nos últimos anos você perdeu capacidade de compra, essa é a grande realidade, e com esta situação, o brasileiro, as suas famílias começam a ter grandes problemas, porque não foram educados financeiramente. Então, há uma necessidade de fazer uma grande faxina financeira em todas as famílias brasileiras, sim, fazer uma reunião, conversar exatamente, reunir os filhos, apresentar o problema, porque se o que está entrando, ou seja, a receita, o dinheiro que está entrando, o seu salário, sua prestação de serviço, seja você um profissional liberal, ou até mesmo um empreendedor, microempreendedor, não dá para fazer jus aos seus gastos, à sua qualidade de vida, é necessário se adequar ao novo padrão de vida. Então, Pedro, é assim, nós temos que dar um passo para trás, fazer assim uma reunião familiar, colocar na ponta do lápis, por isso que eu falei, é preciso fazer um diagnóstico para saber para onde está indo cada centavo de cada dinheiro nosso, porque em média, já pesquisas comprovadas, o brasileiro tem 26,5% de excesso em tudo que gasta. Olha, então é possível melhorar a vida financeira? Claro que sim. Agora, é preciso sacrifício. Não tem jogo ganho se você não entrar no campo e jogar. Então é importante que você faça esse diagnóstico, estabeleça sonhos de curto, de médio, de longo prazo. Nós paramos de sonhar. Projeto de vida, o brasileiro, a família não faz mais projeto de vida. É preciso que você volte a sonhar. As pessoas só vão tomar decisões realmente necessárias quando ela tem um motivo melhor para fazer. E nada melhor que os sonhos, objetivos, desejos. Então a família precisa sonhar a curto, a médio, a longo prazo. Nós estamos falando de sonhar, inclusive, por uma aposentadoria sustentável, já que o INSS não nos dá condições de qualidade de vida. Dos mais de 29 milhões de brasileiros aposentados pelo INSS, beneficiários hoje, somente 1% são independentes financeiramente. Então, cabe a você fazer essa reunião, estabelecer as suas necessidades, as suas prioridades. E o orçamento do brasileiro precisa mudar. Não podemos continuar com aquele orçamento, o que ganha menos o que gasta, se sobrar aqui é lucro, prejuízo. Não. É necessário colocar primeiro o que ganha, sim, sempre, tirar para os sonhos, para o projeto de vida, para curto, para médio e para longo prazo, e aí achatar essa qualidade, esse padrão de vida que está, às vezes, muito acima desse ganho. E aí, com esse ganho sendo abaixo do que você gasta, dificilmente vai ter mágica. Então, não adianta ficar criticando também só o governo, nós precisamos fazer a nossa lição de casa. Eu acho que a grande economia passa pela microeconomia de cada casa, de cada residência, de cada família. Por isso, poupar significa ter objetivos claros para que você possa efetivamente realizar sonhos e desejos. Não acredito em mágica do governo, não acredito em nada do que possa vir de cima para baixo. Eu acredito na reconstrução, eu acredito na educação. Obrigada, Reinaldo. Miriam, o Gustavo Scherban escreve aqui que está comprovado o endividamento das classes médias e mais pobres da nossa população, que na avaliação dele isso ocorreu em razão da facilitação do acesso ao crédito. Mas ele quer saber como manter o poder de compra e, ao mesmo tempo, reduzir o número de endividados. Realmente, quer dizer, na hora, o que precisa, na verdade, como falou o Reinaldo, é um processo educacional, que você libera o crédito sem as pessoas estarem preparadas a buscar ou a pegar dinheiro, e você aumenta o prazo, cada vez dilui mais o prazo, 48 meses, 60 meses, 72 meses. Então, isso necessita de uma cultura. A gente saiu de um momento de muito curto prazo para agora trabalhar no longo prazo. Então, e é isso, quer dizer, na hora que eu vou me endividar ou crescer, a gente tem que ver, quer dizer, será que esse bem é um bem que eu preciso para o meu dia a dia? Se é para o meu dia a dia que eu vou ter consumo todo mês, eu não posso me endividar. O endividamento tem que ser feito para bens duráveis, para um apartamento, para um carro, para coisas que tenham
durabilidade, né? Eu posso comprar a minha geladeira, a minha máquina de lavar, mas tem que ser coisas que sejam. O que está acontecendo é que as pessoas estão se endividando, né, para fazer uma viagem hoje, aí fica 4 anos pagando uma viagem, é um consumo, e fica anos pagando uma coisa que já ocorreu e que não vai ter prazer com ela. Então, quer dizer, existe desenvolvimento sim, mas e pode haver um endividamento, mas um endividamento que seja razoável, que ele seja baseado em longo prazo, né? Então, nas necessidades de longo prazo de cada pessoa. Maravilha. William, Hilda Maria quer saber por que o ministro da Fazenda, Guido Mantega, passou o governo todo fazendo previsões erradas sobre a inflação e a briga com o dólar nunca deu uma tranquilidade de fato para os brasileiros. Bom, vamos lá. O que se passa na cabeça do nosso ministro é sempre difícil, né? Uma caixinha de surpresas. Aparentemente, assim, o que a gente vê é que o debate hoje, infelizmente, o debate em teoria, em política econômica, em teoria econômica, ele deixou de ser um debate de teoria econômica e ele é muito mais de ideologia, né? E isso é uma lástima, porque assim, não se deve discutir, digamos assim, ideologia. Foi falado aí a questão do tripé, que é fundamental, óbvio, que são instituições, digamos assim, que foram conquistadas no Brasil, aparentemente haviam sido conquistadas e que foram deixadas um pouco de lado, né, sob, digamos assim, com subterfúgio de que, não, a gente tem que promover um certo crescimento. Então o Banco Central hoje ele tem um mandato duplo ou triplo, enfim, de controlar câmbio, promover crescimento e, se der, quem sabe, controlar também a inflação. Isso é muito ruim, né, na verdade, retirar a autonomia de instituições importantes e simplesmente com um argumento muito mais ideológico do que pragmático de teoria econômica. Eu lembro que assim, esse questionamento, essas discussões quase que ideológicas, eu tinha há 10 anos atrás, no início da minha faculdade. Então, aí, ao passar do tempo que a gente vai estudando um pouco, a gente vai vendo que teoria econômica ela tem um pouco de pragmatismo, tá? E isso foi abandonado de lado. Então, assim, infelizmente, isso é muito ruim, de novo, sob o aspecto da confiança, né? Quando o ministro da Fazenda fala e poucas pessoas dão crédito a ele, ou os investidores dão pouco crédito, ou ainda, né, o que ele mais consegue fazer é gerar uma volatilidade muito grande em mercado. Isso é muito ruim para um país como um todo. E por que quando eu falo volatilidade, né, enfim, parece um termo de mercado financeiro, volatilidade nada mais é do que incerteza, né? Os agentes colocam isso no preço dos ativos. Como eles não sabem o que pode vir daqui para frente, e as coisas não são claras, não existe uma política bem definida, os agentes acabam especulando para ambos os lados, apostando que o dólar pode subir, que o dólar pode cair, porque de fato não existe uma postura bem clara e bem definida. Tá? Então, basicamente, o que a gente tem visto hoje, né, e isso é muito ruim até, obviamente, no âmbito das famílias, apertei aqui o botão, no âmbito das famílias, né, qualquer tipo de incerteza, qualquer tipo de indefinição para fazer um planejamento financeiro é horroroso. Que dirá para um empresário que está pensando se assume um empréstimo ou não de, vai lá, 200 milhões de reais para investir numa nova planta, de celulose, por exemplo, ou para um novo frigorífico, enfim. Então o empresário se sente, ou mesmo um investidor de longo prazo, né, estrangeiro, por que ele vai investir em ações da Petrobras, que vai ter que explorar um pré-sal com regras bastante questionáveis, ao passo que ele pode investir, que nem a gente comentou aí, o Davi falou muito bem, numa empresa menor, mas que vai entregar mais retorno na Colômbia, onde as instituições aparentemente se mostram muito mais firmes, né? Então, assim, parece que o debate ele deixou de ser acertar ou não o câmbio, acertar ou não a inflação. Ele é muito mais ideológico, é muito mais crença, e aí em crença fica difícil discutir, né? Vamos lá. Gente, vamos para a nossa segunda rodada de perguntas. E o Anderson Brito, de Redenção, no Ceará, pergunta para você, Duarte, quais as propostas do PSDB referentes aos ajustes na economia brasileira? Bom, Anderson, pergunta muito interessante, e antes de respondê-la, eu queria fazer uma observação pela análise inteligente do William. Se o ministro Mantega
ao invés de ministro da Economia, fosse funcionário do sistema de meteorologia, já teria sido demitido, dada os erros insistentes nos prognósticos aí da inflação. Me parece que é muito mais uma torcida do que uma análise econômica mais acurada que o ministro tem feito. E concordo que o viés ideológico sempre atrapalha aquilo que tem que ser decidido à luz do interesse público, com transparência e com tecnicidade. Não adianta envolver essa questão ideológica. O Brasil precisa fazer o que as nações desenvolvidas fazem, é aplicar corretamente o dinheiro do contribuinte, o dinheiro dos impostos, de maneira eficiente, com planejamento, fixando as metas de médio, curto e longo prazo e trabalhando com indicadores de que essas políticas estão sendo acertadas ou não, que elas estão cumprindo os prazos ou não. Utilizar instrumentos meritocráticos, ou seja, valorizar as pessoas por desempenho e aqueles que não estiverem tendo o desempenho adequado, rever o que eles estão fazendo. Criar conceitos de governança corporativa, sobretudo para as empresas públicas, diferente do que está sendo feito, que é o aparelhamento do Estado para atender interesses partidários. Isso joga para baixo o resultado da eficiência das políticas públicas. Vejam que, depois de décadas, o Brasil teve, segundo a Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios, a volta do declínio do analfabetismo, ou seja, o analfabetismo aumentou no Brasil quando, depois de anos a fio, ele vinha diminuindo. Isso é um indicador péssimo, porque a educação é a base principal para a formação dos cidadãos de uma nação, para a construção dessa própria nação. Então, eu acho que as políticas públicas passam por uma transparência, um bom planejamento, meritocracia nos quadros, redução da estrutura da máquina nas atividades meio, concentração na educação, concentração nos serviços sociais e parceria com a iniciativa privada. Não ter medo de fazer concessão, privatização, parceria público-privado, porque o mundo todo deu certo, onde deu certo, porque não haver conflito entre o público e o privado, mas haver sinergia para que a população seja a maior beneficiada, para que a gente possa não só ser competitivo dentro da porteira, mas principalmente depois da porteira. Vou citar um exemplo, dada a eficiência do Brasil na área do agronegócio. A gente produz a tonelada de soja lá no Mato Grosso, a 60, 65 reais a saca. Só para transportar até o Porto de Santos custa 120 reais. Para sair do Porto de Santos até levar na China, o nosso principal comprador, 60 reais. Então é metade o frete marítimo e o dobro o frete interno para sair da fazenda, da unidade produtiva até o porto. Alguma coisa está errada e é aí que a gente perde e o Brasil fica caro, fica pesado. O Brasil ficou caro antes de ficar eficiente e produtivo. Davi, Pedro Henrique Diniz pergunta: se conter gastos estatais e segurar os impostos não é mais eficiente do que simplesmente injetar crédito e baixar a taxa Selic? Desculpa, eu perdi o final da pergunta. Vamos lá, sem problemas, vamos lá. O Pedro Henrique Diniz pergunta: se conter os gastos estatais e segurar os impostos não é mais eficiente do que simplesmente injetar crédito e baixar a taxa Selic? Olha, com certeza, primeiro um governo eficiente, né, que ele justifique o que ele arrecada. Em primeiro lugar, quer dizer, a gente tem visto a máquina inchar e a contrapartida de serviços não acompanha na mesma altura, muito pelo contrário. A gente dar um exemplo, a área de saúde. Então, o que o governo precisa, como também o Duarte, ele precisa dizer assim: eu vou focar a minha atuação. O governador Mário Covas, ele dizia que existem atividades indelegáveis do Estado. Então, segurança pública, saúde, educação, Receita Federal, polícia, fronteiras, exército, diplomacia, tudo isso aí é inquestionável, é papel de governo. Agora, o governo não precisa fazer barragem, o governo não precisa fazer estrada, o governo não precisa esticar linha de telefone, porque a gente viu onde o governo passou, chegou um momento que o modelo esgotou e teve que se, já com o país destroçado, teve que se apelar ao setor privado. Quer dizer, então, e juntando um pouco também o que o William falou, a volatilidade ela decorre muito de uma crise de confiança. E o investidor que quiser vir ao Brasil, ele vai
dependendo do grau de confiança que ele tiver, ele vai querer mais ou menos o que a gente chama de taxa de retorno, ou seja, o investimento dele tem que ser, dar um resultado maior, porque o risco é maior. Se a gente reduzir o risco, a gente vai ter tarifas de pedágio mais baratas, vai ter petróleo tirado em condições melhores e com mais atração do que a gente tem hoje, vai ter equipamentos de telefonia melhores. O que hoje está acontecendo no Brasil é que para vir para o Brasil, comparando com outros países, está mais arriscado. Então, o ganho do investidor ele vai só virar se tiver um ganho maior. E o governo diz, não, eu sou contra o lucro. Isso leva ele a dizer assim, bom, eu estou indo num governo que é contra que eu ganhe alguma coisa, eu vou ter que arriscar mais, isso vai custar mais caro. Quer dizer, a gente está num círculo vicioso bastante perverso, ou seja, nós temos que efetivamente, como o nosso internauta aí falou, eu acho que essa questão de aumentar impostos não faz o menor sentido hoje em dia, quando a gente, de alguma maneira, não tem uma contrapartida efetiva do governo, ou seja, uma máquina eficiente, definindo o que é papel efetivamente do Estado, e com isso, naturalmente, a economia vai deslanchar. O Brasil é um país espetacular em termos de potencial, seja no campo energético, seja no campo, em termos na bioeconomia. O Brasil tem tudo em qualquer área. Quer dizer, então, dar oportunidade para que o Brasil seja um celeiro de oportunidade também. Maravilha. Agora, Reinaldo, a Luciene Chiarati está precisando de uma assessoria sua aqui. Ela escreve o seguinte, ela diz que o custo de vida está muito caro, que ela acumula R$4.000 de dívida com plano de saúde, farmácia e alimentos. Que ela gostaria de uma ajuda sua para esclarecer como ela pode fazer para pagar essa dívida. Mas ressalvando aqui que ela está doente e ela continua precisando desses serviços. Então, ela não tem como deixar de pagar. O que ela pode fazer para tentar melhorar a situação dela? Eu só não peguei o finalzinho da sua questão, até onde ela ganha 4 mil, eu peguei ok. Depois disso ficou muito ruim o som. Podia repetir o final? Claro, vou repetir tudo. Ela escreve o seguinte, ela fala que o custo de vida está muito alto, está muito caro, e que ela está com uma dívida de R$4.000 com o plano de saúde. E ela também está tendo muitos gastos com farmácia e alimentos. Aí ela pede o seguinte, gostaria de uma ajuda sua, Reinaldo, para esclarecer como eu faço para pagar essa dívida, sendo que eu estou doente e continuo precisando dos referidos acima. Olá. Oi, conseguiu entender agora? Ela não ganha 4 mil, ela está com uma dívida de 4 mil com o plano de saúde, está doente, está tendo muito gasto com farmácia e ela precisa de uma ajuda sua. O que ela pode fazer? Bom, em primeiro lugar, nossa querida Luciene precisa realmente rever o seu padrão de vida, o seu momento vivido. Eu sempre coloco, inclusive no meu livro Livre-se das Dívidas, eu coloco que é preciso que você faça uma parada técnica, é mais ou menos assim, ó, para tudo, calma, respira, né? Precisa ter calma nessa hora, vai falar calma para uma pessoa que está, primeiro, mais doente, segundo, está sem dinheiro, com dívidas. Às vezes é preciso parar, refletir, rever como você está fazendo com o seu dinheiro que entra, o seu dinheiro que sai. Às vezes você não está empregada, se existe algum recurso, se é casado ou não é casada, se o marido trabalha ou não trabalha, se mora com os pais. Todos esses requisitos são necessários para que possamos realmente ajudar a Luciene. Eu até deixo depois a condição dela passar para nós, para que a gente possa realmente fazer alguma coisa mais direta, objetiva, porque nós somos só seres humanos semelhantes, mas nós somos totalmente diferentes um do outro. Então não dá para falar simplesmente com essa meia dúzia de informações, que é importante sim. Mas o que eu posso recomendar de imediato é uma parada técnica. É preciso fazer realmente um diagnóstico rápido, ou seja, verificar o que é possível ser pago e o que não é possível ser pago. Às vezes, infelizmente, a gente tem que falar isso. Devo, não nego, pago como e quando puder. Não dá para pagar. Se eu não tenho receita que provém do meu trabalho, eu estou sem trabalho, é hora de buscar o credor e falar a verdade para ele. Às vezes as pessoas falam assim, mas o que é isso? Isso é educação financeira? É assim, educação financeira é quando você se coloca diante de uma pessoa, se coloca diante de uma situação e fala a sua verdade. As pessoas precisam, e geralmente o credor vai entender, olha, eu estou numa situação que eu não tenho trabalho,
estou doente, está acontecendo isso ou aquilo. A verdade sempre será ouvida. Então, às vezes, o credor vai ter que esperar sim, é uma necessidade para você retomar as rédeas da sua vida financeira. De nada adianta sair fazendo acordo, pedindo mais um empréstimo aqui, outro ali, pedindo para o amigo ou para o parente, para que você possa cobrir uma situação que ela não vai ser resolvida na sua causa. É preciso que nossas famílias, e em especial aqui no caso da Luciene, que representa aí, com certeza milhões de brasileiros que estão nessa situação, é preciso a gente resgatar a verdade, o eu financeiro. Se o meu eu financeiro não estiver legal, não está dando para pagar, então eu vou assumir uma situação de inadimplente sim. Porém, com a proposta de fazer uma retomada. Então, é importante, primeiro, se curar, né? Saúde é fundamental. Se você não tem saúde física, fica muito difícil. Ela afeta também todos os órgãos ou todas as vertentes da sua vida. Eu falo em saúde física, mental, espiritual e também agora da saúde financeira. E quando falta dinheiro para muitas frentes. Então você acaba tendo problemas em todos os níveis da sua saúde e em questões gerais. Então é preciso ter paciência, calma, fazer realmente uma retomada do padrão de vida. É preciso, vai passar por sacrifício sim, buscar todas as possibilidades de ordem pública, principalmente mesmo com a saúde ainda debilitada com relação aos nossos hospitais. A saúde pública ela não é das melhores, mas se você procurar, você vai encontrar lugares bacanas também. Então, não tem como você simplesmente abandonar o barco, não. Tem que fazer frente aos problemas, resolver cada um deles, e alguns deles vai ter que deixar para depois. Quando você retomar a sua saúde, a sua capacidade de compra, a sua capacidade de pagamento, aí sim, Luciene, você vai ter que fazer o quê? Procurar esse credor e propor um acordo. Cuidado, eu sempre falo, esses acordos que vêm acontecendo, essas feiras de pagamento de dívidas e tudo mais, 75%, 80% das pessoas que fazem um acordo lá precipitadamente, no ano seguinte ela está do mesmo problema, ou seja, ela não combateu a causa, e sim o efeito. Então, todo cuidado é pouco, assumir o seu real, o seu verdadeiro eu financeiro é o grande segredo, e aí sim estará no caminho para resolver e criar a sustentabilidade financeira que tanto precisamos no nosso país. Tá certo. Miriam, a Mariana de Salvador está numa situação um pouco melhor que a da Luciene. Ela diz aqui que ela está conseguindo, com muito sacrifício, guardar todo mês R$150, mas que ela não sabe qual a melhor forma, investir onde? Na poupança, apesar das mudanças que o governo fez no ano passado. O que ela faz com esse dinheirinho que ela está conseguindo guardar todo mês? Quer dizer, é muito bom ela estar conseguindo guardar esse dinheiro. E, quer dizer, quando a gente tem pouco dinheiro, está começando, a poupança ainda é o ideal. Então, só dá para pensar em novos investimentos em alguma coisa depois que ela tem mais. E agora é muito importante que ela defina o que ela quer. Esse dinheiro é para quê? É para ela comprar um apartamento, é para ela comprar um carro. Então, é muito importante que ao juntar o dinheiro, a gente nomeie ele. Para que eu estou juntando e onde que eu quero chegar. E aí começa na poupança, que é uma boa, mesmo com a mudança da regra, voltou-se à regra antiga, então hoje está TR mais 0,5% ao mês, então dá para fazer. E se quiser juntar mais, a grande dica que a gente dá é o seguinte, hoje o mundo pede a gente para comprar demais, então a gente sai o tempo todo, é telefone que a gente troca todo ano, é televisão, é tudo. Então nós precisamos ser mais criativos na hora de lidar, ou seja, a gente tem que segurar um pouco os impulsos e também trabalhar um pouco mais socioeconomia solidária, que é o que a gente chama fazer troca entre as pessoas, ser estimulado, que a gente troque serviços, que a gente ajude uma pessoa e ela ajuda a gente no que a gente precisa. Então, porque senão, realmente, todo mundo vai ter dificuldade para juntar dinheiro, porque a demanda é muita, a gente sempre quer, a gente tem facilidade e quer fazer tudo. Então, precisamos, então, trabalhar com mais criatividade. Tá certo. William, o Ricardo Fernandes, de Boa Vista, em Roraima, diz aqui que o que mais entristece é ele saber que os R$100 que ele tem hoje
não vão ter o mesmo valor amanhã. De uma maneira didática, como é que você pode explicar para ele como é possível controlar o dragão da inflação? William, por favor, a gente não está te ouvindo. Agora sim. Agora sim, obrigada. É Ricardo, né, o nome dele? Isso, tá. Bom, acho que a questão da proteger o seu capital é fundamental. Hoje em dia, na verdade, a poupança ela é um mecanismo muito mais de proteção, de fato, de capital do que de remuneração, de retorno sobre o investimento, né? Veja que a inflação, conforme a gente comentou aqui, foi comentado, está sempre beirando o teto da meta, né? Que meta é essa? É uma meta determinada pelo Banco Central, e a inflação, considerando diversos preços controlados pelo governo, rodando aí na casa de 6, 6,5, 5, mas enfim, por volta desses patamares. E óbvio, se a gente colocar na conta a inflação de serviços, que foi comentada aqui, por exemplo, para a mulher que vai na manicure, na pedicure, ou se vai cortar o cabelo, ou mesmo a própria inflação de serviços médicos, que roda aí na casa de 10% a 15% ao ano, a gente sabe que nem mesmo a poupança vai pagar, ou seja, vai proteger o seu capital. Então, uma forma de se precaver, óbvio, é a poupança, que remunera basicamente a inflação, e a gente tem algumas outras formas em mercado financeiro. Em se tratando, eu não estou falando nem especificamente de bolsa, né? Hoje a gente tem diversas formas de financiar a iniciativa privada e com isso ter um retorno acima do que a poupança concede. Obviamente que em mercado financeiro sempre existe uma relação risco-retorno. Então, quanto mais retorno tu buscar, provavelmente mais risco tu vais correr. Mas hoje em dia é possível financiar grandes empresas que participam de grandes projetos, enfim, com uma probabilidade, uma previsibilidade grande de fluxo de caixa e tendo um retorno que paga IPCA mais 5% para uma grande empresa como, por exemplo, o CCR, que hoje tem praças de pedágio em São Paulo, enfim, tu pode financiar essa empresa comprando uma debenture dela e por aí vai. Então tem algumas formas hoje em mercado financeiro de se precaver e ter um retorno um pouco melhor e aí ganhar além da inflação. Gente, é o seguinte, tem muita pergunta ainda, o tempo está curto, então vou fazer uma proposta aqui para vocês. Vamos fazer mais uma rodada de perguntas para cada um de vocês, papo reto e jogo rápido, e depois eu chamo cada um para as considerações finais, tá bom? Vamos lá, Duarte. Renata Castro, de Porto Alegre, pergunta: como o senhor avalia a política de financiamento do BNDES? O senhor aprova essa política de só privilegiar os grandes empresários em detrimento de pequenos e médios? Qual política que se deve adotar para um banco de desenvolvimento? Olha, Renata, o papel do BNDES é um papel muito importante no país, desde que ele faça fomentar as cadeias produtivas como um todo, e não privilegiar determinadas empresas. Por exemplo, ele privilegiou a empresa do Ike Batista, que, enfim, levou a um prejuízo enorme, inclusive os seus acionistas. Concentrou numa única empresa de frigoríficos de carnes e o resto do setor não pôde ser atendido. Então, quem teve o balanço de apoio do BNDES pôde ir, e o resto da cadeia produtiva não teve o mesmo tratamento. Diferente de um exemplo que tem em São Paulo, que é o Banco do Povo, que já aportou recursos de mais de R$1 bilhão para 282 mil empreendedores, microempreendedores, com um juro de 0,5%, que é o microcrédito. Claro que numa escala bem menor do poder de fogo do BNDES. Você imagina se o BNDES pudesse ter uma eficiência e, ao mesmo tempo, uma sensibilidade social mais aguçada em termos de cadeia produtiva e não distorcendo o mercado, privilegiando alguns em detrimento de outros. Obrigada, Duarte. Davi, Oswaldo Silva, de Taubaté, no interior paulista, quer saber como o senhor avalia o PIB do Brasil se comparado aos demais países da América Latina. Olha, o PIB é uma das referências, né? A gente não pode usar o PIB como sendo o principal indicador, mas se a gente compara, o PIB brasileiro, o Duarte falou isso antes, o PIB brasileiro tem tido um crescimento, e a gente tem que sempre relativizar, dizendo que cresce quem cresceu mais ou quem cresceu menos. A gente está crescendo muito menos do que os da América Latina e muito, muito menos comparado com os outros países emergentes. Quer dizer, já existem propostas de tirar o B do BRICS,
porque o Brasil não tá indo no mesmo trem, digamos assim, que os outros países emergentes, principalmente. Quer dizer, o Brasil é um país de crescimento, o PIB, no caso, refletindo o crescimento, de baixa qualidade, ele está andando, ele está estagnado, sempre que se começa com perspectivas enormes, quer dizer, de PIB, vão crescer 4, 5, quando a gente vê 2, ano passado foi menos de 1, esse ano já começou em 4,5, nós já estamos em 2 alguma coisa, quer dizer, o PIB brasileiro, a gente relativizando, a gente vê que o Brasil, comparado com o resto do mundo, está ficando cada vez para o vagão mais de trás, quer dizer, isso não é bom para a sociedade brasileira, porque o mundo está cada vez mais integrado, cada vez mais globalizado, gostem ou não gostem, e essa inserção internacional que vai fazer o Brasil crescer. E existe também essa questão ideológica de com quem que nós vamos fazer inserção internacional. Aí a gente vai ter mais problemas porque a gente fica carregando também quem não deve. Enfim, o PIB brasileiro ele vem sendo muito ruim comparado principalmente com nossos competidores, nossos vizinhos e países com quem a gente deveria se mirar para poder ter uma postura de relativização do nosso crescimento. Tá certo. Reinaldo, o Rodrigo Souza de João Pessoa pergunta, rapidinho, vale a pena entrar no cheque especial para pagar uma dívida de cartão ou o senhor sugere que ele pague o valor mínimo da fatura? O que ele faz? Ele está confuso. Rodrigo, não vale a pena usar o cheque especial para pagar a fatura do cartão de crédito. Busque um crédito pessoal, busque um crédito se você tem uma empresa que trabalha para ela, crédito consignado, enfim, até mesmo um parente pode ser uma opção, mas nunca o cheque especial. Se possível, nem o tenha. Tá joia. Obrigada, Reinaldo. Miriam, a Arminda de Curitiba quer saber como ela faz para manter o carrinho do supermercado cheio, sendo que os preços subiram tanto. Você tem alguma dica na hora das compras? Tenho sim. O que eu tenho feito com as pessoas? Antes de ir para o supermercado, veja na sua região quais são exatamente os supermercados que tem e pegue na internet os preços dos produtos e monta o cardápio da semana. Você tem que fazer compras por semana, não acumular demais ou comprar demais que você não vai usar. Então você vê quanto você vai gastar, divide em 4 semanas e naquela semana você já vai ao mercado com tudo programado. Tá? Então essa é a melhor dica que eu posso dar e dá certo, você consegue reduzir aí um bocado. Ah, joia. Essa também vou adotar, viu, Miriam? William, Walter Mello de Brasília quer saber, em época de preços altos, quais são os itens que uma família pode abrir mão? Na hora de cortar ali, qual que é o primeiro item que pode cair fora, digamos assim? Poxa, pergunta complicada, não é muito meu meio de campo, assessoria, planejamento familiar, mas enfim, é supérfluo, né, assim, obviamente que deixar de lado um pouco o lazer, ou pelo menos planejar melhor o lazer é uma boa opção, e conforme a Miriam comentou, na verdade fazer pesquisa de preço ela é fundamental, né, hoje em dia o brasileiro ele não faz pesquisa de preço para muita coisa, né? Ele até faz para o supermercado, mas, por exemplo, quando ele vai ao banco e investe pagando uma taxa de administração exorbitante de fundos de investimento que o banco oferece para ele não está fazendo uma pesquisa de preço, tá? E isso acontece em diversas esferas. Então, fazer pesquisa de preço nos traz uma surpresa muito grande, por incrível que pareça. A gente sempre fala isso, de novo, eu estou falando um pouco mais de investimento, né, mas em supermercado, em serviços, cabeleireiro, que nem eu já comentei, enfim, isso é sempre muito presente. E investimentos também, né, os produtos financeiros hoje em dia oferecidos por bancos, normalmente eles cobram taxas abusivas, tá, comparativamente a outros produtos de gestoras independentes, de corretoras de valores e por aí vai. Então, acho que, de fato, assim, obviamente, cortar o supérfluo, cortar talvez aquela saída, enfim, aquele cinema é importante e fazer a pesquisa que conforme a Miriam comentou. Tá, joia. Obrigada. Gente, infelizmente nós estamos chegando ao final do nosso hangout, nesse bate-papo gostoso aqui. Vamos encerrar com as considerações finais de cada um de vocês. A gente tem pouquíssimo tempo, mas eu queria uma breve palavra de cada um sobre o que o governo e os brasileiros precisam de fato fazer para fechar essas contas. Gente, Duarte Nogueira, por favor. Obrigada mais uma vez. Bom, obrigado a todos, parabéns Ana Paula, a todos os que participaram conosco desse hangout e a todos os internautas. Não existe milagre, não existe salvador da pátria, nenhum Messias vai aparecer para nos salvar. O Mário Covas dizia que o povo nunca erra, o povo sempre acerta
desde que ele tenha todas as informações. A sociedade brasileira precisa ser mais bem educada, ter acesso a todos os serviços públicos, se possível, de qualidade, para que, com uma boa formação individual e familiar, a gente possa fazer as escolhas certas. E governar é escolher, e escolher em cima de bases de eficiência, meritocráticas, com qualidade, e aquilo que acabou de ser colocado. Você tem que priorizar o que é mais importante. Não dá para resolver tudo de uma vez. Austeridade, honestidade e transparência total. Não há melhor desinfetante do que a luz do sol e a transparência nos atos do que é público. Obrigada. Davi, suas considerações finais e, mais uma vez, obrigada pela presença. Eu que agradeço, cumprimento a todos que participaram do debate e quem está do outro lado, que a gente não está vendo, que também nos dá muita alegria. Agora, o que eu queria dizer é o seguinte, o que eu acho que está faltando, enfim, de uma maneira geral, é as pessoas acreditarem, primeiro, na capacidade de empreender da sociedade brasileira, na capacidade de apreensão da sociedade brasileira, de transparência, como falou Duarte, na questão dos gastos públicos, e parar, eu acho que hoje a gente tem que parar de ser envergonhado de dizer o que a gente é, o que a gente quer. Quer dizer, no fundo, existem coisas hoje que o bom senso supera a ideologia, o bom senso supera dogmas econômicos ou políticos, quer dizer, já existem fórmulas treinadas, nem tudo é certo, nem tudo é errado, mas falta bom senso nesse momento. Eu acho que o Brasil precisa, e a economia ela vai refletir a qualidade de vida, a felicidade de um país. Quer dizer, a gente tem que tomar cuidado que o que se imagina hoje, de alguma maneira, é um santo muito frágil de barro que a gente tem aqui e que tem que tomar cuidado com isso. O que eu queria dizer, para concluir essencialmente, é que tem que trazer gente, brasileiros ou pessoas que acreditem no Brasil, pessoas que sejam capazes de fazer a nossa economia crescer de uma maneira saudável, consistente, com qualidade, que dê oportunidade de emprego e trabalho para todo mundo, de uma maneira com mais educação, com mais satisfação, com mais alegria, e uma sociedade que acredite principalmente que o futuro está garantido, que hoje eu tenho, infelizmente, eu não sou muito otimista em relação a isso não. Obrigada, Davi. Reinaldo, muito obrigada pela participação. Com você. Obrigado, Ana Paula. Um abraço ao Davi, Duarte, a Miriam, William. É um prazer falar com vocês hoje. E, acima de tudo, os nossos internautas que estão nos assistindo. Eu quero só desejar uma ótima semana e, acima de tudo, falar que educação financeira é comportamentos, é hábitos, são costumes. E eu acredito, sim, na reeducação financeira por parte das nossas empresas, levando os seus colaboradores, como acredito muito mais ainda nas escolas do ensino básico, desde o infantil até o ensino médio, reeducando nossas crianças e, acima de tudo, colocando as professoras para ser a grande protagonista dessa história, ou seja, a educação financeira no Brasil. Um abraço a todos. Obrigada, Reinaldo. Obrigada, Miriam. Com você, suas considerações finais, por gentileza. Tá. Obrigada aí a todos, obrigada aí aos nossos internautas. E o recado que eu deixo, gente, é criatividade. A gente vai ter que ser mais criativo, economizar mais e trabalhar mais entre os amigos, entre o círculo que a gente vê, em comunidade, para poder reduzir. E pensar sempre no futuro, porque o futuro a gente não vai ter mais Estado cuidando da gente. Então, a gente é que vai ter que ter esse cuidado especial. Então, vamos começar a pensar aí no futuro e se planejar. Obrigada. Obrigada, Miriam. Suas considerações finais e obrigada pela presença, William. Bom, eu que agradeço aí a presença de todos, esse debate foi, enfim, muito bom, essa conversa foi muito boa. Eu sou bastante otimista com o Brasil, acredito realmente muito no potencial desse país, acredito que a nossa bolsa pode ir para 100 mil pontos, pode dobrar de valor, acredito nas empresas, a gente vê no empresariado brasileiro diversas figuras de muita credibilidade, inclusive internacional, e com muita capacidade de executar projetos ambiciosos, de tirar esse país, digamos assim, de um atraso que ele veio vivendo. Obviamente que para isso ser realidade, a gente só precisa que essas pessoas não sejam atrapalhadas, né? Ou seja, a gente tem que deixar realmente o empresário investir, o empresário lucrar. A gente tem que parar com essa falácia ou achar que lucro é uma coisa ruim, que o empresário ele explora o trabalhador. Ele não explora, pelo contrário, ele dá oportunidade, ele dá crescimento, ele dá emprego, ele gera renda, e isso é força motriz
de uma economia saudável, capitalista, e não, obviamente, um Estado condutor de todo esse processo de crescimento. Então, acho que isso é fundamental para as instituições financeiras, fundamental, perdão, para o país, e é isso que a gente precisa um pouco. E no campo micro, com certeza, tem que fazer conta, tem que ter a criatividade aí que a Miriam falou, mas também tem que ter o pé no chão na hora de planejar o orçamento. Era isso. Tá, joia. Gente, eu queria agradecer mais uma vez a todos os internautas que mandaram perguntas, ao Duarte, ao Davi, Reinaldo, Miriam e William, muito obrigada, a conversa foi ótima, dizem que quando a conversa tá boa, o tempo passa e a gente nem vê. Foi o que aconteceu agora, eu espero vocês numa próxima oportunidade. Muito obrigada e uma boa noite a todos. Um abraço. Valeu.